Lição 5: Ilustrações. Ok, agora nós estamos lidando com algo que pode ajudar bastante o que você está ensinando e pregando. Jesus, Paulo e outros usavam várias ilustrações. Uma das coisas que Jesus usava bastante era parábolas. E eu gostaria de ler aqui Mateus 13, o que ele disse sobre isso. Se vocês puderem abrir a sua Bíblia, Mateus 13, versículos 10 a 17. E diz aqui: E acercando-se dele os discípulos disseram-lhe: Por que lhes falas por parábolas? Ele respondendo disse-lhes: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem compreendem. E nesse cumpre a profecia de Isaías, que diz: Ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Por quê? O coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não o ouviram, e ouvir o que vós ouvis, e não o ouviram. Então, Jesus explica algo interessante sobre as parábolas dele. Uma parábola, nós sabemos, é uma história, ou basicamente uma história, lançada ao lado de uma verdade. É uma coisa terrestre, uma história terrestre que ilustra uma verdade celestial. Essa é uma parábola. Mas é interessante que, sendo uma parábola que não sempre enfatiza os termos teológicos, etc., alguém que não quer aceitar o que Jesus, não queria aceitar o que Jesus falava, não entendia. E a pessoa que queria entender acabou aprendendo mais e mais através da própria parábola. Deus não fala para nós na Bíblia que nós precisamos usar parábolas para pregar. Mas nós podemos aprender que quando nós usamos uma história, uma ilustração, nós podemos ampliar e simplificar até uma verdade que às vezes é difícil o ouvinte entender. Uma ilustração bem usada pode transformar uma mensagem de uma coisa que estava, vamos dizer, perdendo os ouvintes. Eles ficam distraídos para uma coisa tão poderosa que ninguém esquece e todo mundo quer tomar uma decisão para seguir melhor Jesus Cristo. Note aqui as duas parágrafos de introdução. Diz aqui: ilustrações são de grande valor para simplificar e ampliar a verdade pregada. Jesus usava várias parábolas, histórias terrestres com significados celestiais. O apóstolo Paulo utilizava várias metáforas. Os profetas veterotestamentários usavam objetos físicos para enfatizar e concretizar na memória dos seus ouvintes a verdade. Então, nós vemos até formas diferentes entre Jesus e Paulo e os profetas do Velho Testamento. Muitas vezes, o coração humano não recebe bem sem uma ilustração adequada, porque há poucos que conseguem processar conceitos construídos só por palavras. Então, a ilustração desperta emoção e faz com que o conceito fique tangível, né? É como, por exemplo, para mim, agora estou usando uma ilustração. Eu estava na aula de matemática com a minha professora. E ela falando sobre números e adição e outras coisas, e usando termos que eu estava ouvindo pela primeira vez. E fiquei meio assim: eu não entendo nada que essa mulher tá me falando. Tipo, e ela estava me ensinando. Era para, através do que ela estava me falando, eu estar aprendendo. Mas, na verdade, ela estava me perdendo. Por quê? Porque era um conceito, algo de ideias, e não tangível, não algo
palpável, algo que eu poderia pegar e falar, agora eu entendo isso. E quando nós pregamos, nós temos uma expressão no inglês que a gente coloca a geleia na prateleira mais baixa. E a ideia é acessível, né? Todo mundo pode pegar, porque está ali, até a criança pode pegar. E a ideia que é a nossa simplicidade em Cristo deve procurar ajudar todo mundo que está no salão da igreja ou qualquer lugar onde nós estamos pregando. E uma ilustração pode até levantar crianças que não entendem esses conceitos para poderem entender. Então, quando nós estamos considerando ilustrações, nós não queremos usar uma história para nos glorificar ou que vai distrair o ouvinte. Nós queremos usar algo que vai simplificar a verdade que nós estamos pregando e ampliar o significado. Isso é muito importante. E há vários tipos de ilustrações que nós podemos aproveitar. Vamos ver aqui na apostila essa lista de coisas. A primeira ilustração que você pode usar é uma ilustração bíblica. Em outras palavras, vamos dizer que você está no Novo Testamento e você está pregando uma passagem escrita pelo apóstolo Paulo. É uma carta, então ele está lidando com um conceito. Pode ser gratidão, vamos dizer. E você está tentando explicar e não está conseguindo. Daí você pode ir, por exemplo, para alguém na Bíblia que aquela mulher que lavou os pés de Jesus e ela estava cheia de gratidão. E Jesus explicava ali, porque ela percebeu o quanto ela foi perdoada, né? Então, você pode usar ela como uma ilustração para a mensagem que você está pregando das cartas de Paulo, onde ele enfatiza a gratidão. Então, é uma ilustração bíblica. Para mim, é a ilustração mais segura, porque você está continuamente ficando na Bíblia. Uma outra ilustração é uma ilustração histórica. E muitas coisas a Bíblia fala, e daí você pode olhar na história do mundo, na história da igreja, na história de um país, e você vai ver algo paralelo, algo que tem a ver com aquela verdade que você está pregando. E você pode falar, olha, a Bíblia diz isso e aquilo. Agora, uma vez, em 1830, um certo homem chamado, e você dá o nome da pessoa, ele fez isso e aquilo, e olha como aconteceu isso na vida dele. É isso mesmo que a Bíblia fala aqui na nossa passagem hoje. Deus falou isso e aconteceu na vida. E daí você usa algo histórico para ilustrar. E daí o povo começa a pensar sobre aquele evento histórico, imaginar onde aquela pessoa estava e o que acontecia. Seus ouvintes começam a pensar sobre a mentalidade da pessoa, as emoções da pessoa, e você vai levando o povo para dentro de algo que tem a ver com o versículo que você está pregando. E você consegue alcançar o coração, alcançar a mente dos seus ouvintes através da ilustração, e daí você liga com o versículo e você fala, e é isso que a Bíblia fala mesmo. Isso ajuda bastante. Também, número 3, ilustrações pessoais. Ilustrações pessoais são coisas que acontecem ou aconteciam na sua vida. E pode ser coisas que têm a ver com o milagre de Deus na sua vida, pode ter a ver com uma oração que você fez, pode ser um momento difícil da sua vida, um momento maravilhoso da sua vida, pode ser algo que você sabe de alguém na sua vida. E essas ilustrações, às vezes, podem ser as mais poderosas, porque você está dizendo para o povo, eu sei que o que eu estou pregando para vocês é a verdade. Não só porque a Bíblia fala, mas porque eu sei que Deus cumpriu tal na minha própria vida. Eu vou falar para vocês de algo que Deus fez na minha vida. E você conta a história, né? E, claro, tem que ter uma certa cautela nisso também, né? Porque existe a possibilidade de falar de si de tal forma que você é isso, você é aquilo, você é... Sabe? E você pode criar na mente dos seus ouvintes um ídolo. E o povo começa a adorar você.
Então tenha cuidado com isso, né? Mas não é nada errado em falar da mão de Deus na sua vida, porque se você realmente quer essas coisas, está seguindo a Deus, você vai ver Deus operar na sua vida. E você pode falar, olha, mas Deus fez isso, Deus fez aquilo. Por exemplo, eu dou meus dízimos fielmente. Sou fiel nos meus dízimos, né? E Deus cuida de mim. Eu não estou passando mal, sofrendo na rua, sem casa, sem roupa. Não, estou bem. Estou bem. Deus cuida de mim. Ele prometeu cuidar de mim. É isso que ele faz. Então eu dou para Deus, devolvo o meu dízimo, né? Ele cuida de mim. E não tem que ser sobre dinheiro, mas estou dando para vocês uma ilustração. Número 4, ilustrações práticas. E ilustrações práticas é uma forma de simplesmente mostrar algo prático, né? Um conceito, e você vai usar algo para simplesmente colocar de uma forma visível nas mentes das pessoas. Inclusive, número 5, ilustrações demonstrativas, tem muito a ver com isso, mas você vai demonstrar para o povo como acontece. Por exemplo, você pode usar uma situação hipotética. Eu gosto de fazer o seguinte: eu chamo crianças da nossa congregação para o palco. E eu vou falando para o povo, ok, essa criança aqui representa Deus, essa criança representa o homem, essa criança representa o diabo. E Deus fala isso, o diabo fala aquilo, e a criança que representa o homem, essa criança aqui no meio, tem que tomar uma decisão, né? Ou vai seguir o diabo, ou vai seguir a Deus, né? E eu estou usando algo demonstrativo, que é visual, algo que todo mundo pode ver e ajuda bastante o povo a entender. Além dos tipos de ilustrações, vamos considerar também os objetivos das nossas ilustrações. E um dos objetivos óbvios é simplificar um conceito complicado. Há certas coisas que são difíceis. Não tem como falar que não são. São difíceis de entender, né? E nós podemos procurar simplificar para o povo poder entender e continuar crescendo na palavra de Deus. Uma coisa, às vezes há coisas que você não vai poder simplificar. Por exemplo, Deus é um Deus em 3 pessoas. E se a gente procurar ilustrar isso, por exemplo, dizendo que Deus é como um ovo, que tem as 3 partes do ovo, algo assim, na verdade, essas ilustrações acabam saindo um pouco do que a Bíblia realmente fala. Porque a Trindade, Deus sendo um Deus em 3 pessoas, não é exatamente igual um ovo, não é exatamente igual água, gelo e gás, né, o vapor, né? Pessoas usam essas ilustrações. Às vezes, a ilustração não simplifica, complica, né? Ou confunde, ou ensina algo errado. Então, cuidado, mas existem outros conceitos que nós podemos ilustrar, e daí a pessoa compreende, ok? Também nós podemos usar ilustrações para magnificar a importância da verdade. Eu já notei isso. O povo está me ouvindo. Por exemplo, aí eu digo, Deus é bom. E essas palavras são a verdade e devem tocar os nossos corações. E nós devemos ter gratidão, mas vamos ser bem sérios. Nem todo mundo chega no culto cheio de espiritualidade, né? Está lá ouvindo a mensagem porque está precisando. E você fala, Deus é bom, né? E alguém fala, amém, pastor, aleluia. Mas o que isso quer dizer, né? E se você fala, olha, não, Deus é bom mesmo, eu vou mostrar para vocês. E você conta a minha história. Você mostra algo que revela essa bondade de Deus. E você vai levando as pessoas através de certas coisas na ilustração. Quando você chega ao fim, você fala, Deus é bom mesmo, né? E eu falo, amém. Realmente, agora entendendo o que o pastor está querendo dizer, ou o pregador está querendo enfatizar, então a ilustração acaba magnificando a importância da verdade. Terceira coisa, personalizar a mensagem, né? A mensagem, às vezes, a ilustração coloca a verdade da mensagem na vida do ouvinte, né? Às vezes parece algo bem longe, tipo, é de outros povos, de outros tempos, né?
mas a gente mostra como na verdade está aqui. Por exemplo, nós podemos enfatizar a perseguição da igreja, que a Bíblia enfatiza isso. E alguém aqui, ou no Brasil, né, falar, mas não tem perseguição por aqui. Bom, tem, mas não é do mesmo jeito, não é como Coreia do Norte, né? Mas nós podemos mostrar como há certos grupos, certas pessoas que estão querendo mudar as coisas para atacar o povo de Deus. E nós podemos mostrar que, na verdade, se nós não ficarmos firmes e continuar do jeito certo, algo pode acabar mudando e nós não vamos estar preparados para a perseguição que pode chegar. Ou até não perceber a perseguição que já existe, né, que fica querendo nos oprimir e já estamos errando por agir de uma certa maneira, não percebendo que o que é contra nós é um tipo de perseguição. Então, essa conversa vai longe, mas eu estou dizendo para vocês que ilustrações servem para personalizar a mensagem. Ok, outro objetivo das ilustrações que nós usamos é ganhar a atenção dos ouvintes. Eu me lembro de uma vez, uma criança tinha uma faca, e não estou falando de uma faca pequena, eu estou falando de uma faca grande e pesada, e estava na cozinha, eu não sei porquê, mas não, eu sei porquê, porque é criança, estava imaginando que aquela faca era uma espada, não sei, de um filme, algo assim, e estava assim com a faca, e não prestando atenção. Eu estava em outro quarto, isso acontecia na cozinha. Então eu não sabia de nada, não tinha adulto. Mas essa criança tinha essa faca e estava assim, e fazendo barulho e tudo, sabe? Como se estivesse dentro de uma guerra mesmo. E outra criança, entrava na cozinha e sem perceber, a criança com a faca fez assim, e bateu a outra criança com a faca bem na cabeça. Cortou a cabeça e o cabelo aqui, todo o cabelo, porque era o cabelo um pouco maior aqui, caiu pro chão. Cortou a cabeça. Hein? Eu estou contando uma história, você está prestando atenção? Uma ilustração ganha a atenção dos ouvintes. E essa história realmente aconteceu. Pode ser que você estava até quase dormindo durante essa aula, mas eu contei essa história e você fica assim, né? Esse é o poder de uma ilustração. E às vezes você pode perceber, o povo não está comigo. Não está prestando mais atenção. E você pode contar uma história, ilustrar algo de uma forma ou outra, para ganhar atenção. E o povo, E daí você fala, e é isso que a Bíblia fala, né? Número 5, ajudar a memória do ouvinte. Ilustrações têm esse poder. Às vezes eu noto, as pessoas lembram mais das ilustrações do que a própria Bíblia. Isso não é muito legal. Mas às vezes precisamos usar uma ilustração para o ouvinte poder lembrar. Porque, note aqui, o alvo da nossa pregação não é simplesmente falar algo. O alvo da nossa pregação não é simplesmente deixar o povo impactado durante o culto ou onde nós estamos. O alvo da pregação é deixar algo dentro da pessoa. Algo que vai ficar com a pessoa. Eu conheço pregadores que pregam de uma certa forma tão poderosa, tão impactante, vamos dizer que pregam no domingo, e os ouvintes estão pensando sobre aquela mensagem na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Na verdade, há certas mensagens tão impactantes que eu ouvi anos atrás que estão comigo até hoje. E às vezes necessitam de uma ilustração para a verdade entrar no coração de uma forma impactante e fica com você. E nós precisamos compreender isso. Vamos ler esse parágrafo de conclusão aqui no fim. É importante reconhecer que muitas vezes a ilustração tem como ser mais marcante do que a própria mensagem.
Há pregadores que aproveitem isso, desenvolvendo grandes ilustrações para impactar os ouvintes com verdades simples. Todavia, a própria ilustração pode distrair por tirar o foco da passagem. Então, é preciso usar de discernimento. E é isso que nós precisamos fazer, usar de discernimento. Às vezes, eu me lembro de mensagem, eu me lembro da ilustração, mas eu não me lembro do que foi pregado, né, a mensagem. E às vezes não lembro de nada porque o pastor não usou uma ilustração e o povo ficou meio assim, dormindo, infelizmente, enquanto o pastor estava pregando. Nós não devemos achar que o poder da nossa pregação é a ilustração. Não, o poder da nossa pregação é a Bíblia. Não esquece disso. E a ilustração serve como um veículo para transmitir a verdade para o coração do ouvinte. Então, aproveite as ilustrações quando você está organizando sua mensagem, onde você vai poder colocar algo para simplificar uma verdade. Vai analisando isso, vai colocando. E eu recomendo o seguinte: procure colocar as ilustrações na sua mensagem na hora de preparar a mensagem e não vai caçando ilustrações na hora de pregar. Eu já fiz isso várias vezes. Não é muito bom. Às vezes eu acabo falando algo que é confuso, não faz sentido, ou às vezes nem é verdade porque eu esqueci de certos detalhes no momento da pregação, porque eu estou, tentando me lembrar de detalhes. Então não faça isso. Procura em casa, onde você estuda, já escolher as ilustrações, pense sobre as ilustrações e como você vai transmitir a verdade e usar aquela ilustração como o veículo dela, tudo bem? Ok, então Deus abençoe vocês. Se precisar de ajuda, pode entrar em contato conosco e também volte para o início dessa aula se você não entendeu algo ou precisar para poder melhor usar ilustrações quando você ensina e prega.